E começando a gravação. Então, bom, primeiramente, boa noite a todos que estão presentes aqui nessa nossa abertura do segundo ciclo de palestra do Instituto de Psicanálise em Situ do Brasil. Eu me chamo Luca Oliveira, eu sou professor de filosofia, sou doutorando em estudos culturais e desenvolvo pesquisa acadêmica na área de filosofia, psicanálise, literatura e construí, projetei aqui este ciclo de palestra, onde nós iremos discutir as imbricações, né, as relações entre filosofia e psicanálise. Então, primeiramente, gostaria aqui de agradecer a presença hoje do nosso professor que vai fazer a exposição, falar do tema de sublimação e vontade de potência, da pulsão à criação, professor especialista Carlos Araújo, é uma grande honra. Quero agradecer também aqui a presença dos colegas psicanalistas do Instituto que estão aqui conosco, participando deste ciclo de debate. Agradecer ao público em geral, interessados na área de filosofia, na área de psicanálise, e em especial também agradecer ao professor Alessandro Reina, que é o nosso diretor do Instituto de Psicanálise, que ajudou e colaborou aqui na organização desse curso, desse ciclo de palestras, e hoje não pôde estar presente, né, em virtude de algumas questões aí pessoais, profissionais, mas no último dia do ciclo de palestra, estará presente aqui conosco, tá bom? Eu gostaria de fazer alguns comentários pontuando sobre como funcionará aqui a nossa dinâmica, tá bom? Primeiro que esse ciclo de palestras, né, ele terá uma certificação de 10 horas que será emitida apenas para quem participar das 3 palestras, tá? Nós teremos aqui, então, 3 palestras no decorrer deste mês, sendo a primeira palestra hoje, a nossa abertura com o professor Carlos, tá? Semana que vem, no dia 15/4, também às 19 horas, por esse mesmo link, nós teremos uma outra palestra com o professor e psicanalista Douglas Fernandes, trabalhando o tema da interpretação freudiana, e no dia 23/4, que será numa quinta-feira, será a última palestra desse ciclo de palestras, que será comigo, numa exposição, um estudo sobre a obra do Dostoiévski, tá bom? Todas as palestras serão por este mesmo link, tá? E sobre minha mediação. Não haverá certificação parcial, tá? Então, a certificação que o Instituto entrega é apenas a total do curso, tá bom? Certificação aí de quem participar das 3 palestras, e a presença, ela é determinada pelo preenchimento do formulário, que eu coloco aqui no chat para vocês, após a fala do professor Carlos, tá? E também análise do tempo de conexão do Meet, tá? Para acompanhar até o final. É, Trata-se de um evento acadêmico, tá bom, gente? Então, eu vou solicitar para vocês, primeiramente, que o microfone fique desligado, para não ocorrer nenhum ruído na fala do professor Carlos. Então, eu estou aqui monitorando isso, tá? As perguntas serão feitas após a exposição do professor. O Carlos, ele tem também uma outra aula agendada logo após essa aqui, né, Carlos, 8h50, então 8h30 a gente encerra essa palestra, e eu peço, por gentileza, que todas as perguntas, elas se adequem ao tema exposto aqui pelo professor, tá bom? Quem quiser perguntar pelo microfone, após a fala do professor, pode ficar à vontade. Agora, quem quiser escrever também aqui no chat, pode ficar à vontade, que eu leio também a pergunta para o professor, certo? Bom, apresentando o professor para todos, o Carlos Araújo, ele é graduado em História e Filosofia, tem pós-graduação, especialização na área de História, Sociedade e Cultura pela PUC São Paulo, tem especialização em Ensino de Filosofia pela UFSCar, Filosofia da Religião pela Universidade Metodista. Ele é pós-graduando também em Psicanálise, Filosofia e Sociedade. Carlos, muito obrigado por ter aceito o convite, e agora é com você, boa palestra. Muito obrigado, Luca. Obrigado, colegas, amigos. É um prazer estar aqui com vocês no Instituto, pela primeira vez, podendo ter uma fala
E é uma troca, na verdade é uma troca. Fiquei muito feliz pelo convite do Luca. Luca, um amigo e um colega de trabalho hoje, outrora, né? Por essa mente que ele tem, essa capacidade, nem parece que ele é tão novinho. Já foi meu aluno, tenho orgulho, né, de ter acompanhado esse crescimento dele, estar acompanhando o Menino de Ouro aí. Então, muito obrigado, Luca, e parabéns pela proposta aqui. Falar um pouquinho sobre essa temática aqui, na verdade, pesquisa, né, irmão, queridos? Estou aqui pesquisando. Estou expondo pesquisas, não cheguei a escrever um artigo a respeito, então a coisa está num ponto, tem apontamentos, né? Coloquei aqui para vocês como é que eu vou fazer. Alguns resuminhos no slide, de forma didática, ou tentando ser o mais didático possível. Nosso público é bastante variado, para que a compreensão ela chegue, né? E aí vocês podem depois fazer perguntas e acrescentar, colocar pontos para enriquecer, né? Porque a proposta é a troca, certo? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, uma boa. Só um instante. Vamos lá. Então, o que eu pretendo falar? Os conceitos centrais, dialogando, depois falar um pouquinho sobre as aproximações entre tanto o Freud quanto o Nietzsche, depois os distanciamentos fundamentais e concluir, falar um pouquinho da bibliografia, tá? Mas eu já vou começar falando de algumas coisas que eu utilizei, né? A bibliografia, na verdade, eu vou deixar aí, isso vai chegar para vocês de alguma maneira, o Luca vai estar mandando para o Reina e o Reina vai distribuir para vocês. Basicamente, né, a minha pesquisa, porque tantos conceitos de sublimação quanto o conceito de vontade de potência do Nietzsche, eles estão espalhados pelas obras dos autores. Então, a coisa não está definida por nenhum dos dois de uma maneira plena em uma obra só. Então, depois de ler e pesquisar, eu escolhi algumas obras. Uma obra central, com auxílio de alguns dicionários também, mas uma obra central para entender os conceitos, esse livro do J. Denásio, Lições sobre 7 conceitos cruciais da psicanálise, né, a parte da sublimação. Em relação ao Freud, eu busquei sublimação no mal-estar da civilização. E a vontade de potência no Nietzsche, no Além do Bem e do Mal. Muitas outras obras, o Luca, inclusive, foi enganado, achou que eu ia utilizar outra obra aqui. Na prévia, no nosso diálogo prévio aqui, nós estávamos conversando um pouquinho, porque dá para trabalhar em outras, a partir de outras obras, entende? Então, gostaria de trazer isso para vocês. Outra coisa que é importante, tem um artigo também, esse artigo eu não utilizei, mas eu sugiro a leitura. Depois, quando for, tem aqui o link, você vai poder buscar, ou também, se anotar, consegue achar fácil na internet, o artigo Nietzsche e a questão da sublimação, que é basicamente a proposta aqui que eu trago, porém ele vai por outros caminhos, também bastante interessante, um artigo, acho que tem umas 18 páginas, bem tranquilo, do Dr. Rogério Miranda de Almeida, deixo como sugestão de uma leitura complementar para vocês. Vamos lá? Como não me pretendo demorar aqui para a gente poder trocar, fazer uma troca, começar com os conceitos centrais, a primeira parte, e aí de vez em quando talvez eu pare, tem algumas outras anotações aqui, leio, e a gente vai discutindo, né? A questão da sublimação, conceito freudiano, aqui os que são psicanalistas já estão feitos, basicamente trabalhado como o desvio, né, de uma energia que é pulsional, que é sexual, para aquilo se traduzindo naquilo que não é sexual. E que, de alguma maneira, chegar a uma valorização, ou tem uma valorização, diante do aspecto social. E aí você tem... Então, é como se você refinasse os impulsos sexuais, talvez agressivos, e isso se traduzisse, de alguma maneira, em obras variadas. Obras intelectuais, obras artísticas. Aí eu tenho uma citação do Nasio aqui no livro que eu trago, e fala assim, ó, obras, né, Nasio destaca, né, que a sublimação é crucial porque explica como obras criadas pelo homem, e aí ele cita realizações artísticas, científicas ou mesmo esportivas, interessante, né? Então imagina alguém sublimando no esporte.
sejam produzidas, ainda assim, graças a uma força sexual nascida de uma fonte sexual. Então, da perspectiva freudiana, é a partir disso. Pontuei aqui e deixei para vocês, né, alguns trechinhos, basicamente o resumo que o Nasio coloca no artigo dele, no livro. Aqui seria basicamente o resumo, né? Primeiro, essa questão da lembrança sexual recalcada, que seria a sublimação como algo que é oposto àquilo que vem como lembrança, uma lembrança sexual intolerável, aquilo que você não suporta. Então, em vez de a lembrança, ela sexual, no caso, ela voltar de uma maneira que seja dolorosa, a energia ela vai levar a uma atividade que é valorizada. Então, essa energia sexual leva a uma atividade valorizada. Então, a pessoa troca uma coisa por outra. O Nasio também vai colocar aqui como uma paixão transferencial. Como é que seria isso, né? Em vez da paixão ela ser intensa, e aí o Nasio vai trabalhar nessa parte, uma paixão pelo analista mesmo, a energia se transforma em um trabalho elaborado, a partir do pensamento. Então, a elaboração que gera uma reflexão, que gera algo palpável, prático, material. Terceiro ponto aí, que eu coloco, pulsão desmedida ou sublimada. Nesse ponto, o Nasio vai trabalhar que, em vez da descarga sexual, que é exagerada, que é violenta, ela acontecer, a força vai se direcionar para um objeto sexual que é mais satisfatório. Então, em vez daquilo que precisa ser reprimido de alguma maneira, ele traduz-se em algo satisfatório. Depois ele vai trabalhar, e aí é claro, né? Como eu falei, estou trazendo lampejos aqui. Ele vai trabalhar isso de uma forma muito mais aprofundada. Depois, a plasticidade pulsional. Quando ele vai falar dessa questão da plasticidade pulsional, seria a capacidade plástica da pulsão, a pulsão como algo maleável. Ele vai trabalhar. Isso, a tradução do Nasio para o pensamento freudiano aqui. E por ser maleável, o alvo ele pode ser mudado. Então, novas formas de satisfação podem acontecer, podem ser geradas a partir disso. E depois, a curiosidade que vai levar ao saber. Aí o interesse nessa parte, pelos enigmas sexuais, viram ou são transformados em vontade, por exemplo, de estudar, de conhecer mais, de pesquisar. Então, com perdão da palavra, a senso comum, aquele que seria visto como um tarado, sexualmente falando, vira um tarado por livros, vira um tarado por estudos, né? Não me ousaria pretender analisar ninguém, mas, por exemplo, o Luca é um cara que é tarado por livros. Tarado. Tarado. Seria sublimação? Não sou eu que vou dizer isso. Longe de mim, mas poderia ser. Poderia ser. Luca, você não se importa de eu brincar com você, não, né? O Douglas, até conheço ele, mas faz muito tempo que eu não falo com ele, então não vou perturbá-lo tão próximo propriamente. E eu mesmo poderia me colocar nessa situação. E eu acho que muitos aqui, né? Eu estou vendo o Júnior Ramos aqui, tem uma quantidade de livros ali atrás, não sei se a imagem se for real. Brincadeira essa parte, mas o Nasio vai trabalhar isso. Isso faz parte da pesquisa. Vocês devem saber, né, que o Freud não deixa muito claro a sublimação, né, gente? Vocês sabem que a coisa ficou meio jogada, porque ele tentou mesmo, não foi um conceito fácil dele fechar, ele não fechou. As pontas estão soltas e nós vamos catando aqui e ali e escolhemos, né? É bem um trabalho de historiador, né, o Douglas, nesse caso. Você escolhe as fontes que você entende que são mais interessantes, né? E que faltou aqui a parte o objeto a coisa. Aí é a parte que o Nasio vai trabalhar. Opa, passei aqui. Esse objeto a coisa, ele vai
apresentar a parte do Lacan, né? Ele vai abordar a visão lacaniana, é um pouco mais complicada, então só uma pincelada mesmo, né? Em relação ao conceito de sublimação. Ele vai conectar uma fórmula, e a fórmula é: sublimação eleva o objeto à dignidade da coisa. A sublimação eleva o objeto à tal da dignidade. Então, como se um objeto que é comum, ele fosse elevado à máxima potência, a um valor exagerado, não sei se exagerado, mas um valor máximo, e isso torna ele o centro do desejo. Né? Então, o desejo passa a ser aquele objeto elevado, né? E que isso acaba gerando uma potência criativa do sujeito. Então, por exemplo, você pode imaginar, sei lá, um artista que, uma metáfora talvez relevante, seria um artista pegando uma argila comum, e ele vai lá e molda um objeto X. E daquele objeto ele transforma em uma escultura maravilhosa. E aí, quando ele transforma em uma escultura maravilhosa, ele simplesmente eleva a dignidade da coisa, entende? Ele pegou uma argila banal, transformou em uma obra e ele elevou aquilo a uma dignidade incrível. E a isso, ele não vai se satisfazer exatamente com a pulsão diretamente. Mas aquele objeto é a tradução dessa pulsão como criação dele. Ele canaliza, então, de alguma maneira, a energia libidinal para que ele possa produzir artisticamente. Então, talvez por esses meandros aí nós podemos caminhar. Tem um infográfico aqui, né, para trabalhar, aí para quem é mais visual, talvez sirva para a gente entender um pouquinho o conceito também. Né? Aqui nós temos então o conceito de sublimação em Freud, transformação da energia pulsional bruta em criações sociais. Você tem de um lado aqui impulsos brutos e caóticos, né, pulsão sexual, agressiva lá no id, depois os mecanismos da sublimação, o eu e o ideal do eu, finalmente as realizações que são sublimadas, valorizadas socialmente, aí, exemplos de arte, ciência, civilização. Né? Aqui, a coisa, né, o objeto elevado, a dignidade está aqui, ó. Você traz daqui, eleva e chega aqui em cima. Aqui o sujeito, né, com seus impulsos caóticos, traduzindo isso em uma energia refinada, que é a capacidade plástica da pulsão, até transformar esses objetos, seja em Lacan, ou seja mesmo na perspectiva freudiana. Né? E eu coloquei aqui a imagem do Leonardo da Vinci, o próprio Freud escreve artigos sobre, um artigo específico sobre o Leonardo da Vinci, que um polímata, né, italiano, a gente sabe, o cara tinha trocentas funções, trocentas capacidades, né? Hoje em dia talvez alguém falaria que ele tinha TDAH, sei lá, e ele foi um gênio incrível, e o Freud de certa forma trabalha isso, né? Ele via ele como um exemplo máximo mesmo de alguém que transformou a curiosidade, aí é até bem polêmico, né? Porque Freud propõe, mas ele está ali dentro da sua perspectiva tentando explicar algo difícil, e ele propõe que essa curiosidade sexual, talvez de uma homossexualidade que não foi revelada ali, não se tem provas disso pelo menos, vira uma sede basicamente inesgotável de cientificidade, ou de ciência, se não cientificidade, mas ciência pelo menos, de capacidade artística, de capacidade criacional fabulosa, né? Fabulosa. Então, temos aí o senhor Leonardo da Vinci. Aqui a galera, né? Cientista, arquiteto, coloquei algumas coisinhas aqui pra gente brincar, né? Vamos lá. E aí, avançando aqui sobre os conceitos principais, a vontade de potência do senhor Nietzsche. Então, o Nietzsche, ele designa a força fundamental, né? Basicamente, a vontade de potência seria o quê? Né? Da vida como um impulso interno de si, impulso interno de expansão, criação e superação de si. É como se fosse uma espécie de motor da vida. Aí você já começa a ver algumas diferenças, mas a gente vai trabalhar depois, né? Mas é como se fosse um motor.
Nietzsche também não trabalha em um livro só, vai espalhar, e eu escolhi aqui Além do Bem e do Mal. Ele, quando eu falo essa questão do motor, não é apenas, é além da sobrevivência. A vontade de potência seria uma necessidade de expansão, de você expandir, de você sentir a força, de você, de alguma maneira, superar os seus limites. Né? Tanto que, vou até ler aqui a citação, o Ferrater Moura vai trabalhar no seu dicionário, ele fala assim, a vontade de poder não deve ser entendida em sentido psicológico. Aí ele já coloca uma barreira. É antes algo vital. Então, assim, não é uma questão psíquica apenas. É antes algo vital, orgânico e biológico. O Nietzsche pretendia isso. A vontade de poder é entendida em função da vida. Então, é a vida e sua necessidade, que não é apenas sobrevivência, mas vida de fato, e, portanto, potência. Né? Aí ele coloca que a adaptação orgânica é meramente passiva, mas a vontade é supremamente ativa. É justamente a vontade de poder, que vai sempre do mais interno ao mais externo. Aquilo que vem de dentro para impor, se expor, transpor de fora. E que consiste em manifestar-se e expandir-se sem cessar. É um negócio bastante elevado. Desculpa a heresia aqui, mas como eu sou professor do ensino médio e do Fundamental 2 também, eu trabalho com adolescentes e crianças, né? E aí eu tenho contato com eles e por conta deles eu voltei a assistir animes. E talvez alguém não saiba do que eu estou falando, depois pesquise, vale a pena. Tem um anime chamado Solo Leveling, que é um anime coreano. E, cara, o anime é o seguinte, cara, o personagem ele vai adquirindo, ele é um Zé Ninguém, o mais fraco da categoria dele, e ele vai adquirindo poder na primeira temporada inteira. O cara, do primeiro ao último episódio, adquirindo poder sem cessar. Ele toma as porradas dele, apanha e tal, mas ele vai se superando, e acaba a primeira temporada dessa forma. E eu dizem que tem a segunda temporada, eu fico imaginando, cara, onde é que isso vai parar? Pois é, isso aí é mais ou menos o que o Nietzsche estava propondo, de certa forma, né? Também serve para o nosso diálogo aqui. E aí a ideia de atividade versus passividade, que seria basicamente o seguinte, né? Que é diferente da adaptação orgânica passiva, a vontade de potência é supremamente ativa. Ela expande-se do interno para o externo. Falei um pouquinho na questão do Ferrater Moura, né? Então, ser ativo seria você criar o seu próprio meio de valor, seu próprio meio de ação. Então, você cria o próprio meio, você expande. E já o ser passivo seria você apenas reagir. Então, é o ativo e o reativo. Então, eu ajo apesar do que o mundo me propõe, ou eu reajo ao que o mundo me propõe. Tem o Nietzsche vai colocar assim no Além do Bem e do Mal. Ele fala assim, vontade atua sobre vontade, e de que todo o acontecer mecânico, na medida em que nele age uma força. É justamente força de vontade. Então, assim, claro que ele está sendo influenciado por Schopenhauer, mas só que ele vai além. Ele ultrapassa a conceituação schopenhaueriana e é uma vontade que se expande literalmente, né, ad eterno. Não existe uma perspectiva. Isso comunga com um personagem, de certa forma, que ele cria no Assim Falava Zaratustra, né, o próprio profeta fictício lá do Zaratustra, que é inspirado no Zoroastro, né, histórico, que ali ele vai anunciar o que é isso? O Ubermensch, é o super-homem, que não é esse que voa com capa, não é esse boneco maquiado da DC, mas é alguém que vai, expande a sua vontade de potência, envolvendo outros conceitos do Nietzsche também, né? Então, o Zaratustra desce a montanha para ensinar o homem como é que o homem ele precisa ser. Ele deve ser criado a partir do destino que ele mesmo cria, em vez de seguir passivamente
o que o tal do diabo do rebanho propõe para ele. Então, de certa forma, ele trabalha isso também. Coloquei aí uma carinha fofinha aí, que é ninguém menos que eu acho que é o maior general de todos os tempos, pelo menos dentro do que temos, né? Em 10 anos conquistou um território similar ao que o Império Romano conquistaria em 5 séculos, né? Alexandre o Grande. Alexandre Magno morre cedo. A gente é ousada demais, diz que morre cedo, né? Esse aí expande da Macedônia, ali norte da Grécia, até em partes da Índia, e morre por ali, vai avançando, e ele é um exemplo, com certeza, interessante, porque a vida dele foi uma busca dentro dos registros que temos, né? Claro, tem algumas coisas que não sabemos até que ponto comunga com a realidade, mas é o que nós temos. Mas foi uma busca incessante por expansão e conquista. Então, eu acho que é um bom exemplo da vontade de potência, porque ele não vai respeitar muita lógica. Porque, convenhamos, cara, depois que ele ganha a Pérsia, depois que ele conquista a Pérsia, cara, sossega. Sossega. Já tá bom. Para que você vai expandir mais? E o cara vai expandindo. Até que chegar um ponto, né? Supostamente, aí tem 2 versões, ou ele morre doente, outros ele fala que ele foi envenenado pelos próprios generais, que não aguentavam mais guerrear e expandir. Não sabemos exatamente. De qualquer forma, parece demonstrar esse ímpeto de vontade de potência que se parece um pouco com o que o Nietzsche propõe. Não sei se o Douglas pode concordar comigo ou me esculhambar. As 2 coisas são válidas, tá, Douglas? A concordância e a esculhambação aqui são bem-vindas, afinal de contas, é um encontro filosófico. Bem, voltando aqui, deixa eu continuar. Aqui o infográfico, né, da vontade de potência. Nietzsche, a força fundamental da vida como um impulso interno da expansão, criação e superação de si. Certo? Isso é uma espécie de motor da vida, então. Esse motor gera. Ou você age como um passivo no rebanho, ou você age com uma forma ativa, criando os próprios valores. E isso ajuda na compreensão de uma série de conceitos nietzschianos. Certo? E aqui o senhor Alexandre o Grande, que esculpe o próprio destino, fazendo crenças religiosas, né? Que era descendente dos deuses e tudo mais. Você vê, né? Que ele vai se apropriando do discurso que lhe interessa para construir aquilo que. Então não importa muito bem o discurso que você vai utilizar. O que importa é que você vai chegar lá. Né? Seja lá o que for, aonde você vai chegar. Então, mais longe possível, respondendo, reagindo o que te é proposto, nunca como rebanho, mas como alguém que propõe sempre. Vamos pensar um pouquinho em aproximações aqui. Tá? Bem, aproximações entre Freud e Nietzsche, algumas coisas que talvez possamos conversar. E, queridos, aí licença poética, né, quase. Como falei, ainda estou nas pesquisas, aprofundando isso. Então, se de repente fugir muito, você depois comenta aí e contribua. Mas essa questão das raízes corporais. Então, a cultura, ela não é fruto da razão pura, mas ela emerge de renúncias pulsionais e exigências fisiológicas do corpo. Né? Então, para ambos, a questão do corpo, ele é o que responde à questão. Né? Nossas maiores ideias não estão vindo de uma além, né? Mas são justamente das necessidades, das renúncias e daquilo que acontece na nossa questão biológica. O Freud, por exemplo, ele vai citar no Mal-Estar, que é impossível não ver, eu vou citar aqui, né? É impossível não ver em que medida a civilização é construída sobre a renúncia instintual. O quanto ela pressupõe, justamente, a não satisfação de instintos poderosos. Então, é impossível não ver em que medida a civilização é construída sobre a renúncia instintual. O quanto ela pressupõe, justamente, a não satisfação de instintos poderosos. Né? Já o Nietzsche vai falar, e além do bem e do mal, ele fala: nada seja dado como real, exceto o nosso mundo de desejos e paixões.
e que não possamos descer ou subir a nenhuma outra realidade, exceto a realidade dos nossos impulsos. Então, ambos estão ligados, né, essas citações são exemplos, existem outras, mas peguei essas como exemplos, dessas raízes corporais que existem. Né? E aí eu trouxe a Frida Kahlo, aí uma caricaturazinha dela aí, e a Frida Kahlo ela foi uma pintora mexicana, né, bastante estudada no campo das ciências humanas, e quando você olha para a vida dela, na infância ela passou por poliomielite, ela passou aos 18 anos um acidente grave de bonde, ela teve um relacionamento muito tumultuado com o companheiro dela, o Ribeira. Ela enfrentou abortos, ela enfrentou cirurgias, né? E vai morrer depois com enfermidades. Então, assim, uma vida sofrível. Mas, apesar disso, a arte dela está ligada diretamente às feridas, tanto físicas quanto suas dores, as suas dores corporais. Ela pintava de certa forma, e aí, quem não conhece muito, vale a pena dar uma pesquisada, tem documentários, uma série de reportagens a respeito, né? E trabalhos e obras também, e as obras dela, claro, a partir das exigências de um corpo quebrado. Eu deveria ter trazido algum quadro, né? Eu acabei não me atentando a isso, para ilustrar, mas tudo bem, né? Mas depois vocês podem trabalhar isso. A questão do retorno do reprimido também é outra coisa que acompanha os dois. Isto é, coloquei aí, né? Forças que não são transformadas ou afirmadas não desaparecem. Elas retornam envenenadas ou como sofrimento, né? Então, assim, se você, sei lá, enterra apenas, eu vou lá e enterro meus desejos, sem transformar eles em alguma coisa, eles vão voltar para te assombrar de alguma maneira, com doenças, como angústia. Isso é comum à teoria psicanalítica, isso é comum também ao pensamento nietzschiano, de certa forma. Né? O Freud fala, eles criam, com seus sintomas, glorificações subjetivas, que, no entanto, causam sofrimento ou tornam-se fonte de sofrimento. Eles criam, com seus sintomas, gratificações subjetivas. Não é isso que a gente faz? Vai substituir, vai empurrando, que, no entanto, causam sofrimento ou tornam-se fonte de sofrimento. Ou é o próprio sofrimento, ou é o próprio sofrer, ou é o tornar-se sofrer, ao lhes criar dificuldades com o ambiente e a sociedade. Pode falar isso. Já o Nietzsche vai falar, em Além do Bem e do Mal, e fala como uma forma mais primitiva do mundo dos afetos, em que tudo que então se ramifica, se atenua e se debilita. Então, os afetos mais primitivos, ramificados, vai lá e pum, segura. E ao se introjetá-los de alguma maneira, escondê-los, sei lá, eles vão, de alguma maneira, debilitar o ser depois. Então, por isso, aquilo que foi reprimido vai retornar para ambos os pensadores aqui. Beleza? Ainda nesse tópico, falar um pouquinho sobre criação como libertação. Também é algo que dá para pôr em diálogo os dois. Né? A arte e a produção intelectual são destinos elevados que oferecem satisfação, que oferecem alívio para o sofrimento. Isso aí, cara, estude estética nietzschiana que você vai, com certeza, ver ele trabalhando isso, né? Ou seja, criar alguma coisa. O quê? Um livro. Aí o Luca foi lá, pandemia, sofrimento. Jovem Luca, estudante, recluso, enquanto sua barba crescia até alcançar os patamares proféticos, patamares que Douglas já alcançou e que eu sou incapaz, como podem ver, de alcançar. Tive que apelar para o cavanhaque assanhado.
meio grisalho, charmoso, entendeu? Uma boina, essa coisa, né? Enquanto o Luca estava lá, na pandemia, conheceu, né, desenvolveu amizade com outro camarada, o Lennon, e ele faz o quê? Resolve, não tinha nada para fazer na pandemia, só estava estudando, escreveu um livro. Gesta ali um livro de filosofia da religião, excelente, quem não conhece, procure Luca, excelente, que ele me deu a honra de ler o manuscrito, né, pude escrever ali a introdução, realmente de muita qualidade, uma introdução ótima à filosofia da religião, que é tema que a gente está aí ensaiando para trabalhar depois também. E o Luca lá escreve, ou seja, um livro, alguém que é empresário, né, aí o Luca não vai gostar, mas também desenvolveu uma empresa, calma, Luca, não quebre a live, não derrube seus pequenos. Uma ideia qualquer, sei lá, é a melhor forma, talvez, dessa perspectiva, de aliviar o peso da própria existência, cara, porque a coisa é treta. O Freud vai falar, no mal-estar, a satisfação desse gênero, como a alegria do artista no criar, ao dar corpo às suas fantasias. Então não deixa de ser. O fantasma não deixa de aparecer. Mas vai lá, ele desenvolve. A alegria do pesquisador na solução de problemas. Nossa, quem trabalha com pesquisa aqui, qual que é a satisfação, cara, quando você desenvolve ali o fruto da tua pesquisa, né? Tem uma qualidade especial. Então, Freud fala. E o Nietzsche, além do bem e do mal, ele fala reconduzir todas as funções orgânicas a essa vontade de poder. E nela se encontrasse também a solução para o problema da geração. Então, eu acho a solução e ali eu gero. Outra questão é comum a ambos. Aliás, isso aí, eu coloquei aqui, né? A foto dela, a Anne Frank, que foi uma adolescente judia alemã, fugindo dos nazistas, se reclusou com a família por 2 anos em Amsterdã, ficou ali reclusa, até ser capturada, né? E ali por 2 anos ela desenvolve um diário, que é famoso, e esse diário ele foi sem dúvida algum canal de criação que permitiu ela suportar o sofrimento extremo daquilo que era um medo histórico, né, gente? Porque estamos falando de uma época que está no meio da obra, para mim, a obra-prima, tá, Douglas? Do Eric Hobsbawm, que ele chama, que eu acho que é a melhor descrição do século XX que alguém poderia dar, que é o 4º livro. Ele escreveu uma trilogia, escreveu um 4º livro, porque ele vive o século XX inteiro, que é a era dos extremos. Então, alguém viver na era dos extremos e superar, vivendo recluso por 2 anos, cara, escrevendo um diário, sendo um adolescente, se isso não é a manifestação da sublimação e de certa forma da vontade de poder, não sei o que é, né? Eu acho que é um bom exemplo, né? Aqui a rejeição à repressão, que eu quero dizer com isso é que a repressão simples é criticada por ambos. Eles vão criticar a repressão simples, pois essa repressão simples ela vai gerar culpa, ressentimento, em vez de potência criadora, né? E aí vamos partir para a terceira e última parte, antes de concluir. Consegue ver? Ótimo. Vamos lá. Então, assim, a ideia aqui é trabalhar aquilo que são as diferenciações, aquilo que são dissonâncias, discordâncias na visão de ambos os autores, né? Primeiro, essa questão da natureza da energia, onde o Freud ele vai focar na energia libidinal, que é sexual, e o Nietzsche vai propor uma força vital ampla, como nós vimos, né? No redutivo. Então, isso já é uma clara diferença, né? Não sei se cheguei a tocar no assunto, que o Freud é como se ele pensasse que tudo, né, envolve a questão do sexo, mas não sexo enquanto só prática sexual, mas como a própria pulsão. E já o Nietzsche, a força de vida é uma coisa muito, muito mais ampla, muito mais ampla. Aqui embaixo, outra diferença seria a lógica do mecanismo, né? Então, na psicanálise, nós temos a sublimação é uma defesa
econômica do eu. Já na filosofia, é uma expansão, né? A vontade de poder é uma expansão afirmativa da vida. Então, ou seja, a sublimação é colocada como um mecanismo de defesa. Então, nos protege do conflito. O conflito vem, é sublimado, porque é difícil de encará-lo, ou por alguma razão, né? Não posso encará-lo de frente. Sublimo, transformo aquela relação. Já a vontade de potência, ela me lança, é o contrário, né? Me lança na cara do leão. É o perigo, e eu vou, eu avanço, e eu encaro de frente, independente da minha condição. Pense na condição do Nietzsche, né? O estado de uma vida inteira de enfermidades, correto? O estado de uma vida inteira de sofrimento. Passando aqui, outro ponto aqui seria o foco estrutural. O Freud vincula o processo ao aparelho psíquico, né, que é o ideal do eu. Já o Nietzsche vai fazer o quê? Ele vai focar na criação de si, na transvalorização dos valores. Então, um foca como é que a mente funciona. O Freud vai trazer um conceito geográfico, né? Ele vai falar que é uma topografia. Uma topografia da psique, do mental. Então, você imagina, né? Na aula lá de geografia, a gente fala para a molecada lá a estrutura do terreno, o relevo. Como é que é o relevo da mente? O relevo da mente ele vai ser sobreposto, sobretudo, pelo inconsciente. Nossa, como assim? E como é que eu mapeio? Então, assim, é uma dificuldade gigantesca, né? É uma dificuldade gigantesca. Como a mente funciona, é obra de uma existência humana inteira, de uma história do pensamento inteira. Freud é um capítulo especial em todos que tentaram e tentam até hoje descortinar esse grande mistério que é a mente. Aliás, a questão mente-corpo, de Descartes para cá, sobretudo, ainda é um enigma. Estão entre os maiores mistérios da área da filosofia da ciência. Para mim, tem 2 pontos aí. A questão mente-corpo, para mim, é o maior. Desvendar isso para um lado ou para o outro, isso vai ser um caos, de alguma maneira, quando nós desvendarmos. E o outro é a questão da macrofísica, né, e da física atômica. Quando uma das duas vão dar, parece que vai estar correta, a menos que alguém consiga fazer uma síntese, né? Mas como os caras que tentam fazer síntese normalmente não conseguem. Até vão bem, mas não conseguem. Kant que o diga. Mas vamos lá. A questão é, e no caso do Nietzsche, né, mudar o valor das coisas, porque o valor não presta. Porque o valor não está prestando, né? Então o Nietzsche vai pegar o martelo, vai sair arrebentando com tudo, porque aqueles valores não. Porque não prestam. Porque não prestam. Prestar de prestar mesmo, não está acontecendo. Tem só o discurso, a coisa não funciona mais. Até a crítica, eu que sou bastante envolvido na questão da religião, né? A crítica do Nietzsche é duríssima, né? A religião, sobretudo ao cristianismo, mas ela é de uma necessidade para o próprio cristão fabulosa. Porque se uma coisa ele atingiu, foi a questão da hipocrisia, né? Cara, se não está prestando, você tem que rever isso aí. Será que estão seguindo mesmo? Né? A ordem do Cristo, a ordem do pensamento. Então ele vai pegar o martelo e vai sair arrebentando com tudo. Vai fazer um projeto de propor alguma coisa no lugar? Não necessariamente. Ele tem alguns lampejos, mas ele não é lá um bom construtor, o Nietzsche, né? Ele é um bom destruidor. Mas ele não está tão preocupado assim. Ele vai escrever aforisticamente, ele vai acender o farol com um farol no mar. E para onde aponta a luz, ele vai, né? Então, para quê? Para transformar. Então, é diferente as propostas aqui. E a ideia do objetivo final, que enquanto um busca temperar o conflito, de certa forma, temperar no sentido de explicar, né? O outro busca a intensificação e a superação constante dos limites, né? Então, Freud... eu não sei se é equilíbrio, coloquei equilíbrio aí, mas não sei se é a melhor palavra. Não achei outra, depois você pode me ajudar a pensar uma palavra melhor. Mas vai lá, né? Tentar lidar, né? Com aquilo que chega ao ponto de nos angustiar. Então ele está pensando como é que nós podemos lidar com isso. E já o Nietzsche, cara, não, ele
é intensidade, é o ir para cima, certo? Muito bem. E aí, concluindo aqui a minha parte, então é um diálogo possível. Primeiro ponto que eu coloco para vocês nessa finalização aqui. Quando eu falo um diálogo possível, que é a sublimação freudiana e a vontade de potência nietzschiana convergem na ideia de que a cultura de certa forma, o destino das forças transformadas, né? E então isso acontece. Você tem ambos trabalhando com essa questão da cultura e como ela é tradução das questões internas e são as verdadeiras forças transformadoras, né, do ser humano para ambos. Segundo ponto aqui, né, que é a necessidade de transformação. Então ambos rejeitam essa repressão pura e eles vão defender impulsos internos, que esses impulsos internos eles devem encontrar canais produtivos. Devem, se não devem, eles encontram, eles buscam, de certa maneira, né? De alguma maneira, eles vão escapar, eles vão buscar os seus próprios meios. A diferença de escopo, né? Então a sublimação tempera, entre aspas, a pulsão, enquanto a vontade de potência intensifica a existência. Então, é algo que tempero no sentido pensando mais estético mesmo, né, do gosto. Porque tempero. Não sei se você já comeu comida sem tempero. Difícil, né, cara? No hospital, às vezes. Aqui é até uma dúvida minha, que às vezes você assiste séries de fora e a galera come qualquer coisa, o povo leva comida pro povo no hospital. E eu fico pensando, por que lá pode, aqui não, né? Mas enfim, quem já ficou internado aí sabe que é complicado, você come aquela comida sem tempero. E a comida temperada, bem história, mais uma vez evocando aqui, o fator histórico, quando os caras descobriram o tempero valia mais que ouro, no século XV e XVI, né? Eram especiarias e fez simplesmente, foi um dos motivos para a expansão marítima também. Os caras atravessaram o mundo, foram enfrentar o Kraken no mar e o perigo dos monstros marítimos e a borda da terra em nome de um tempero, porque valia muito, porque o tempero era necessário. Então, assim, de certa forma, a sublimação ela tempera a pulsão, enquanto a vontade de potência ela vai, de alguma maneira, levar, ter uma vida intensa, né? Nietzsche teve um tipo de vida assim, de certa forma. E o resultado é a criação. A vida é vista como um movimento que supera a si mesma através da criação de novos valores e formas. Né? Aí eu tenho um textinho final aqui, que é o seguinte: o conceito freudiano de sublimação pode ser colocado em diálogo com a noção nietzschiana de vontade de potência. Em ambos, a cultura ela emerge como destino de forças internas que não devem ser reprimidas, mas transformadas. Né? Se em Freud a sublimação responde à necessidade de temperar a pulsão sexual, sem suprimi-la, em Nietzsche a vontade de potência expressa o movimento afirmativo, pelo qual a vida se intensifica, cria valores e supera a si mesmo. Né? Isso aqui depois vai para vocês, já falei um pouquinho, e aí agradeço a paciência de vocês. Professor Carlos, muito obrigado pela exposição, pela fala, pela conceitualização e acho que, sobretudo, pelo poder de síntese, né? Encontrar uma possível síntese entre o pensamento freudiano e um pensamento nietzschiano é uma grande dificuldade. Eu publiquei recentemente um artigo de opinião no informativo do Instituto, tentando conciliar o pensamento dos filósofos, Muito bom, diga-se de passagem. experiências. Muito obrigado, e é realmente muito complexo. Então, parabéns aí pelo poder de síntese, é uma enorme honra recebê-lo aqui. E antes de nós irmos aos debates, eu vou encerrar aqui a gravação, tá bom? Só um minutinho, pessoal. Muito obrigado a todos que estiveram presentes aqui até o momento.